todos, vamos aí a mais uma aula, esta que vai tratar aí de quantificadores lógicos na disciplina de Matemática Básica para o curso de Licenciatura em Computação. Eu sou a professora Elaine Ladislau e hoje nós vamos entender um pouquinho mais desses quantificadores. Vamos primeiro entender o que são esses quantificadores, né? Então, esses quantificadores, eles são palavras ou expressões que indicam quantidade, tá? Dentro de um conjunto. Então, no caso dos quantificadores lógicos, eles vão servir para validar uma proposição, tá? Então, quais são os tipos de quantificadores que a gente tem? Quantificadores lógicos, né? Tem o quantificador chamado universal, ele é denotado por esse azinho de cabeça para baixo, tá? O símbolo dele é o for all, ou para todo, certo? Ou para cada, dependendo do contexto da frase, né? E também nós temos o quantificador existencial, que é denotado pela letrinha E, né? Ao contrário aqui, e vai simbolizar aí, existe um ou para pelo menos um das situações que nós vamos tratar aqui dentro. Então, um exemplo, né? Seja X uma maçã qualquer. Então, a sentença todas as maçãs são verdes pode ser escrita por meio de um quantificador, tá? Então, como aqui está dizendo todas, então a gente vai utilizar o quantificador para todo, né? Esse para todo aqui. Então, a gente precisa identificar a nossa variável, que no caso a gente pode, como a gente não tem nenhuma aqui em específico, a gente vai chamar de x, tá bom? Esse x aqui vai simbolizar o conjunto das maçãs, tá? De todas as maçãs. Então, para toda maçã, no qual vai ter uma propriedade sobre essa variável x aqui, que no caso a gente está tratando sobre as maçãs verdes, né? As maçãs que são verdes. Então, aqui, ó, para todo x, onde x é verde, né? Então, a gente está tratando desse conjunto aqui, que tem essa propriedade de ser verde. Porque a gente sabe que existem vários tipos de cores para as maçãs, né? Mas aqui a gente está tratando só das maçãs que são verdes. E a gente também pode denotar essa mesma situação aqui, ao invés de colocar aqui o quantificador, a variável e a propriedade que essa variável vai ter, né? A gente pode também colocar ela em termos somente, vamos dizer assim, na linguística, né? Então aqui, ó, para todo x, tal que x tem uma propriedade que a gente vai chamar de P de x, tá? Onde esse P de x é exatamente o conjunto dos x que são verdes, né? Ou seja, esse x aqui, na verdade, ele vai assumir aqui o papel das maçãs, tá ok? Então, é dessa forma que a gente pode escrever aí uma sentença com um quantificador aqui envolvido, tá? Então, sempre dessa forma. Ele vem sempre na frente, tá? O quantificador, vem a variável e vem a propriedade a qual esse x ele vai ter, certo? Esse P de x aí é o que a gente chama de predicado, tá? Que é exatamente isso que eu já falei para vocês. Ele indica a propriedade que aquela variável vai ter, tá? Então, a gente também vai ter aqui esse universo de discursos, que é exatamente o conjunto de todos os valores que x pode ter, tá? Então, ele vai descrever aí todo essas opções aí para essas propriedades. Então, o conjunto de todas as propriedades que o x possa ter, a gente chama de universo de discursos, tá? No caso do exemplo anterior, a gente tinha apenas uma única propriedade que o x estava sendo exigido, né? Que no caso era que o x fosse o conjunto de todas as maçãs, tá? Muito bem. Então, esses predicados, eles podem ser aqui, tá? Unário, binário, n-ário. Então, a quantidade de propriedades que aquela variável vai possuir, a gente vai conseguir aqui ter os tipos de predicado. Então, o predicado unário, ele vai conter apenas uma única variável.
o binário vão conter duas variáveis e o n-ário n variáveis, tá? No nosso caso lá, nós tínhamos ali o conjunto X que era relacionado às maçãs, né? O conjunto de todas as maçãs. Então, vamos verificar aqui alguns exemplos, tá? Reescreva cada proposição simbolicamente, onde o D é o conjunto dos números reais. Aqui a gente está tratando com os números reais, tá? Então, como é que a gente pode descrever essa frase em termos dos quantificadores e de toda essa situação que a gente viu do predicado e da propriedade que essas situações vão ter? Então, aqui, ó, para cada inteiro x, existe um inteiro y tal que x mais y é igual a zero. Então, como que a gente pode escrever, né? Você pode simplesmente transcrever essa situação aqui para a linguagem, né, matemática. Então, para cada ou para todo inteiro x, então para todo x, vírgula, existe um y, tal que x mais y é igual a zero. Só que, como eu mostrei ainda agora, a maioria dos livros ele vai pegar o quê? Todos esses quantificadores, né? Todas essas simbologias, elas são puxadas para frente. Então, como a gente tem aqui, ó, para todo x e existe um y, então ele vai ficar na frente mesmo, tá? Então, para todo x existe y, tal que o x mais y é igual a zero. Lembrando que aqui a gente faz uma separaçãozinha, tá? Porque, inclusive, essa vírgula aqui vai indicar onde que vai ter a nossa separação aqui da situação, tá? Então, aqui, para todo x, vai existir um único y que vai satisfazer essa condição aqui de x mais y ser igual a zero, tá? Também pode ser escrito dessa outra forma aqui que não tem perda de propriedade, mas em alguns momentos tem que ter um pouco de cuidado aqui na hora de escrever essas sentenças aqui utilizando os quantificadores, tá, pessoal? Nesse caso aqui a gente vê que a gente não tem muito problema da gente tirar esse parêntese aqui, tá bom? Então, para todo x existe um y, tal que essa propriedade acontece envolvendo o x e o y aqui dessa forma, tá? Muito bem. Nesse outro aqui, na segunda, né? Existe um inteiro x, tal que x mais y é igual a y para todo inteiro y. Então, aqui a gente já mudou aqui a ordem, né? Então, existe um x, então aqui, ó, o quantificador existencial, né? Tal que, né? Tal que para todo y, então ele foi arrastado para frente, pode tranquilamente arrastar ele para frente aqui, ó. Então existe um x para todo y, tal que essa sentença vai ser satisfeita, né? Então x mais y igual a y, certo? Então agora aqui nesse outro, ó, para todos os inteiros x e y, x vezes y é igual a y vezes x. Isso aqui é a propriedade de comutação, né, no produto, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, a gente sabe que nesse caso aqui não teria problema. Isso é uma verdade mesmo, né? Isso é uma propriedade comutativa. Então, vamos escrever aqui ele. Então, para todo x e para todo y, essa propriedade aqui ela é satisfeita, que é a propriedade de comutatividade, né? Então, x vezes y igual a y vezes x, tá? E, por último, existem inteiros x e y tais que x mais y é igual a 5. Então, existem, né? Então, existe um x e existe um y tal que x mais y é igual a 5, certo? E nesse caso aqui, a gente sabe que isso não é verdadeiro, né? Porque eles não são únicos, né? Existem inteiros x e y. Ah, tudo bem. Aqui ele não está exigindo que seja único, não. Só existem inteiros x e y tais que x mais y é igual a 5. A gente teria uma lista aqui de elementos que poderiam satisfazer essa igualdade, né? E não ser único, né? Porque a gente pode, inclusive, pegar aqui, por exemplo, se for 1 mais 4 igual a 5, pode ser 4 mais 1 igual a 5 também. Então, aqui nesse caso a gente não está tratando de unicidade, só tá falando que existe um x e existe um y,
tal que x mais y é igual a 5. Beleza, isso aqui tá tranquilo. Bem, vamos verificar aqui esse outro exemplo, tá? Ele já é um pouquinho mais, vamos dizer assim, ele já exige que você investigue um pouquinho mais se está correto a forma de escrever essas sentenças aí, tá bom? Então aqui, ó, determine o conjunto verdade de cada proposição, onde aqui essa proposição, essa propriedade, né, esse predicado, ele tem duas variáveis, o x e o y, né? Então é uma propriedade binária, certo? Então essa propriedade diz o quê? Que o y é menor do que x ao quadrado. E x e y são números reais, tá? Então, primeiro de tudo, quando tiver uma sentença matemática dessa forma, o ideal é a gente escrever o que significa esse conjunto, né, dentro do plano cartesiano, né, porque a gente sabe que isso daqui, se a gente ignorasse esse menor aqui, a gente saberia que y igual a x ao quadrado é uma função do segundo grau, né, que identifica uma parábola com cavidade voltada para cima, certo? Então, você já iria aqui nesse primeiro caso, antes de avaliar essas situações, você deveria aqui escrever ou fazer o esboço da área que está sendo relacionada aqui, tá? Que é o que ele faz aqui depois, mas é o que vocês deveriam fazer por primeiro, tá? Então, aqui nós temos uma parábola com cavidade voltada para cima, passando pela origem, certo? Que é a y igual a x ao quadrado. Ela está em tracejado aqui porque a nossa região ela não envolve o y igual a x ao quadrado, que se fosse igual teria a linha contínua. Nesse caso aqui, a linha é pontilhada, tá? E aí, para você observar, porque aqui nós temos duas regiões, né? A gente pode observar assim, a região que eu poderia dizer, entre aspas, a parte de dentro da parábola e teria a parte de fora da parábola, certo? Uma dessas regiões aqui vai satisfazer a minha desigualdade. Aí, como que a gente pode saber qual é a região que está sendo referenciada nesse trabalho, nesse problema? Você pega um ponto qualquer aqui, tá? Então, por exemplo, vamos supor que aqui seja 1, 0, né? Aliás, 1, 0, certo? Que está em cima dessa linha X aqui. Ela está dentro dessa região aqui achurada. E vamos verificar se ela satisfaz a desigualdade. Se satisfizer a desigualdade, é porque esse ponto está dentro da região e, portanto, você achura toda essa parte de fora. E se esse ponto não satisfizer essa desigualdade, então já sabe que é a parte de dentro aqui da parábola. Então, vamos lá. O x é 1 e o y é igual a 0. Então, o 0 é menor do que 1 ao quadrado? Claro que sim, né? Então, com certeza, essa partezinha de fora aqui, ela faz parte da nossa região. Muito bem, então a gente já tem a nossa região aqui desenhada, né? E a gente sabe que o que vai satisfazer, então, são essa parte achurada aqui do nosso desenho. Essa parte de dentro, ela não entra. Então, vamos investigar aqui essas proposições. Então, a gente está dizendo assim, ó, para todo x e para todo y, essa propriedade é verdadeira. Será que isso faz sentido? Então, observem que ele está pegando aqui, na verdade, todo o plano cartesiano. E ele não está dizendo a posição, ele está dizendo qualquer uma das posições de x e y vai valer a desigualdade. Será que isso é verdade? Claramente que não. Se eu pegar um ponto que está sobre a reta positiva do y aqui, ó, se eu pegar qualquer ponto aqui, por exemplo, 0,2, vamos supor, ele não está satisfazendo essa desigualdade, certo? Então, esse para todo aqui, para todo x e para todo y, ele é universal. Então, isso significa que é para qualquer um cara que eu escolha. Então, a gente vê que se fosse o plano inteiro aqui, né? Se fosse o plano inteiro, não teria problema, né? Se fosse todo o R2, estaria de boa. Mas, nesse caso, ele definiu uma região, né? Ele está colocando um empecilho para esses pontos. Então, claramente que isso é falso, tá? Então, olha, a gente nota que essa proposição é falsa, tá? Agora vamos analisar essa segunda aqui. Existe um x e existe um y para que essa propriedade seja satisfeita. Isso é verdadeiro? Bem, aqui nesse caso ele não está colocando
a universalização dos pontos, tá? Ele está dizendo que essa propriedade é satisfeita para algum x e para alguns y. Isso é verdadeiro? É verdadeiro, tá? Se eu pegar sempre pontos abaixo da parábola, né, isso sempre vai ser satisfeito, né? Aí, até assim, ó, para todo x, então se eu pegar aqui um x qualquer, vamos supor que eu pegasse esse x, vamos pegar na pior das hipóteses, tá, pessoal? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ó, menos 1, x igual a menos 1. Aí eu estou dizendo assim, ó, peguei esse x, existe algum y que vai satisfazer a propriedade? Sim, esse próprio cara aqui, ó, de baixo. Agora, se eu fosse pensar aqui para cima, eu não teria solução, mas só que como eu posso escolher para cá, para baixo. Por exemplo, o x ligando com o y aqui de baixo e esse ponto vai estar dentro da região admissível, certo? Então, nesse caso, a segunda proposição aqui, ela é verdadeira, tá? Porque aqui nesse caso eu não estou universalizando, eu estou escolhendo os x e y apropriados para que essa situação aqui aconteça. Agora vamos verificar a terceira condição. Para todo x, existe um y tal que essa propriedade ela vai acontecer? O que vocês acham? Então, eu escolho um x, determinei um x, vamos lá, determinei um x. Aí é aquela mesma situação que eu contei ainda agora para vocês. Vamos supor que eu pego esse x aqui, né? Essa coordenada x aqui. Se eu tivesse alguma, vamos dizer, arbitrariedade de escolher a parte de cima do eixo y, aí eu teria problema, né? Vamos supor que tivesse alguma condição para o y ser positivo, aí eu teria problema nessa minha situação. Mas como eu posso escolher a parte de baixo, e isso não vai ter problema algum, tá? Então, por isso que, já que eu posso escolher o y arbitrariamente, eu posso escolher a parte de baixo, tá? E aí, então, a proposição se torna verdadeira. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Vocês têm que analisar cada um tipo de proposição com esses quantificadores, tá bom? E sempre vamos dizer assim, levar em conta que esse para todo, né? Aqui eu não tenho como respeitar ninguém. Eu vou pegar qualquer um x que eu queira e isso vai ter que acontecer, mas só que como tem um outro quantificador aqui existencial, no caso aqui que nosso predicado é binário, né? Então eu consigo escolher arbitrariamente um y de tal forma que para aquele x, já que já foi escolhido, né, que está em todo o plano cartesiano, toda a reta x, eu consigo escolher essa situação de forma que ela aconteça, tá? E uma coisa bem importante aqui, pessoal, é que se a gente muda se a gente faz a troca desses carinhas aqui, ele muda totalmente o sentido, tá? Em algumas vezes, né? Algumas vezes, mas outras não, tá? Então você tem que enxergar bem o que está sendo solicitado, tá? Muito bem. Uma das propriedades que esses quantificadores eles têm é a lei de Morgan, né? A gente já sabe que a lei de Morgan ela vale, né? Quando a gente faz a negação do E é o ou e vice-versa. E aqui a gente também vai ter uma coisa bem parecida para essas proposições que envolvem o quantificador, tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho um quantificador para todo x e uma propriedade que está valendo para esse x. Então, quando eu nego isso, o que vai acontecer? A negação do para todo é o existe 1, tá? E vou também passar essa negação para dentro da minha propriedade que está valendo para o x. Então, eu vou ter que negar essa proposição que está aqui dentro, certo? E a mesma coisa para a negação, acho que aqui só repetiu, né? Eu acho que aqui está errado. Aqui está errado no próprio livro, eu já vi vários erros nesse livrinho, tá? Então aqui a negação do existe, tá? Do existencial aqui, existe um x que vale essa propriedade x. A negação do existencial é o para todo, tá? E você continua negando a propriedade que esse x vai ter,
tá? Então, só lembrando aqui é um ezinho, tá, pessoal? Aqui é um ezinho, tá errado aqui no próprio livro, agora que eu vim ver, tá? Mas então, ó, a negação do para todo é o existe e a negação do existe é o para todo, tá? Lembrando que toda a estrutura também vai também sofrer essa situação da negação. Ela vai também negar essa propriedade que está valendo para o x aqui, tá bom? Então, vamos verificar aqui uns exemplos para fazer a lei de Morgan para esses quantificadores existenciais. Ainda bem que só existem dois quantificadores que a gente vai estudar, né? Os quantificadores lógicos, tá? O universal e o existencial, e a gente sabe que a negação de um é o outro, igual como se fosse a negação do e é o ou, tá? Mais ou menos a mesma coisa ali que acontece com a disjunção e a conjunção, tá? Então, negue cada uma das proposições com os quantificadores aí, né? Então, todo computador é uma máquina de 16 bits. Eu acho que deve ser isso. Como que a gente vai negar isso daqui, tá? Então, a gente já sabe que a nossa variável aqui é o computador, certo? E aqui nós temos um quantificador que é o para todo. Para todo computador, o computador é uma máquina de 16 bits, certo? Então, como é que a gente vai negar isso? A negação do para todo existe um ou algum, tá? Pode ser um dos dois aqui, ó. Então, negação do para todo é algum. Vai repetir aqui, ó. Alguns computadores, aí você vai negar essa propriedade que estava valendo aqui, ó. Ele estava dizendo que o computador é uma máquina de 16 bits. Então, o computador... alguns computadores não são máquinas de 16 bits, tá? Então você negou o quantificador e negou também a propriedade que aquele computador estava tendo, né? Certo? Você poderia também passar para a linguagem aqui simbólica, né? Você pode colocar aí também, tá bom? Então, algumas meninas são loiras. Algumas meninas são louras, né? Ou existem meninas que são louras. Qual é a negação do existe? Agora sim. Algumas garotas são loiras. Então a negação disso também poderia ser todas as garotas não são loiras, né? Todas as garotas não são loiras, mas aí ele pode também colocar o seguinte, ele pode falar nenhuma garota é loira. Nenhuma garota é loira. Tá? Então aqui alguma e nenhuma, tá? Ficou um pouquinho complicado esse daqui, porque a gente não teve que trocar aqui, não teve que negar aqui essa propriedade, mas só que a gente já está substituindo por esse nenhuma garota, tá? Então, algumas garotas, nenhuma garota é loira, tá? Então, se a gente fosse colocar numa outra forma, algumas garotas são loiras, aí, todas as garotas não são loiras. Tá vendo que tem o mesmo sentido? Todas as garotas não são loiras. Então, a gente pode simplesmente dizer que nenhuma garota é loira. Certo? Então, só são maneiras de falar a mesma coisa, tá? Ficou um pouquinho complicado essa daqui, mas se vocês treinarem aqui, colocar na forma simbólica e fazer a negação, né, do existe para todo, vai dar certinho aqui. Vocês podem ler assim mais calmamente, vai dar certo, tá? Agora que eu não sei o que é esse chalkboard aqui. Meu Deus, chalk. I don't know. Todos os quadros... Não sei o que significa esse chalk, gente. Vamos colocar assim. Todos os chalkboards são negros. Chalkboard. Não sei. Todos os quadros são negros. Eu vou colocar assim, tá? Todos os quadros são negros. Como é que a gente poderia negar isso? Isso aqui, ó, todo vai passar a ser algum. Ou existe um. Existe um quadro, né? Que não é negro, porque a gente vai negar essa parte aqui também, tá? Então aqui, ó, algum quadro não é preto, certo? Não são pretos.
Alguns quadros não são pretos, certo? Nenhuma pessoa tem olhos verdes. Nenhuma pessoa. Como é que eu negaria isso? Esse nenhum aqui, de novo, é aquela mesma situação lá dessa segunda aqui, tá? Se você for fazer ao pé da letra, né? Ficou complicado esse daqui, mas vamos lá. Nenhuma pessoa tem olhos verdes. Então, algumas pessoas têm olhos verdes. Aqui ele usa uma estratégia, tá, pessoal? Desses advérbios aqui, tá? Para substituir, tá bom? Mas se você for colocar da forma que a gente estava fazendo antes, né? Nenhuma pessoa tem olhos negros. E aí, se a gente fosse colocar todas as pessoas não têm olhos verdes. Todas as pessoas não têm olhos verdes. Então, isso significa... não faria sentido também. Nenhuma pessoa tem olhos verdes. Todas as pessoas não têm olhos verdes. Ficou meio estranho isso daqui. Mas deve ser essa situação do advérbio, tá? Nenhuma pessoa troca por algumas pessoas. E nesse caso ele não troca, não tem a negação do predicado aqui, ó. Né? Essa aqui é a situação. Então deve ser alguma exclusividade, vamos dizer assim, desses advérbios aqui, tá? Então nenhuma pessoa tem olhos verdes. Se eu fosse negar isso, pelo menos uma pessoa tem olhos verdes, tá? Beleza? Então, é isso. Bem, depois de todas essas discussões lógicas aqui que a gente está fazendo, eu vou propor alguns exercíciozinhos para vocês, tá? Reescreva as proposições abaixo usando o quantificador apropriado. Então, vamos tentar fazer essa daqui, ó. A equação x² igual a 16 tem um número natural como solução, né? Então, aqui, nesse caso, lendo aqui, seria... que é o quantificador? O universal ou existencial? Porque a gente sabe que essa equação aqui, na verdade, ela tem duas soluções, né? O 4, que é um número natural, e o menos 4, que aí já não é um número natural. Então, eu já descartaria, com certeza, né, com toda a evidência do mundo, o para todo. Então, existe um x, aí abre a propriedadezinha assim, tal que x² é igual a 16. Na verdade, poderia até complementar isso. Existe um x pertencente aos naturais, tal que aí a propriedade x² é igual a 16, certo? E assim vocês vão fazer aqui todos esses exercíciozinhos, tá bom? E mais esses outros aqui que eu coloquei, tá? Aqui nesse outro caso, suponha que C é o conjunto de todos os carros. B de X, X é um carro produzido no Brasil. E V de X, X é um carro vermelho. Então, vocês vão ter que reescrever essas proposições usando a linguagem simbólica, tá? Tem que usar uma dessas três, ou os conectivos, as disjunções, qualquer coisa parecida, tá bom? Então, por exemplo, isso aqui, ó, todos os carros são produzidos no Brasil. Então, se tem um todos, é o quantificador universal. Então, para todo x pertencente a C, né? Porque esse x é um carro, então aqui o C é o conjunto de todos os carros. Então, para todo x pertencente a C, o que vai valer essa propriedade? B de x, né? Porque B de x é um carro que é produzido no Brasil, certo? Então, vocês vão reescrever isso daqui utilizando os quantificadores e utilizando também os conectivos, tá? Também pode ser um e, pode ser um ou, mas vocês vão ter que utilizar essas três situações aqui, tá? O C, o B de x e o V de x. Bem, gente, espero que tenha sido esclarecedor.
Caso vocês não consigam fazer esse último exercício que eu estou colocando aí, eu tirei de uma videoaula de um outro professor, tá bom? Eu posso colocar para vocês e para vocês fazerem aí esses exercícios, tá bom? Obrigada a todos e feliz Páscoa!